matemática, nós temos o recurso do soroban. Soroban, o ábaco, né? Hoje em dia nós usamos bem mais o soroban, porque ele auxilia, né, no processo de organização, né? E aí o cálculo realmente ele é feito mais mental e é estimulado o cálculo mental para o aluno com deficiência visual total. E aí, com esse recurso, os professores podem trabalhar não só de forma que abranja o aluno com deficiência, mas que envolva toda a sala, né, toda a turma. Temos também o material dourado, né, trabalhamos sempre com o mais concreto possível, né? E aí todas as disciplinas, se o professor tiver um planejamento prévio, né, com o tempo para providenciar os recursos, adaptações, ele consegue sim, né? Isso aí eu falo como causa vivenciada, porque quando nós fazemos um planejamento, até porque o professor tem a hora atividade para isso mesmo, né? Ele planejar, confeccionar, buscar mesmo os recursos que ele possa conseguir para poder contemplar esse aluno. E, de certa forma, contempla não só o aluno com a deficiência, mas toda a turma. E ele se sente envolvido, se sente, né, incentivado. Dentro das atividades, temos outras disciplinas de geografia, né? Nós já temos os mapas, né? Temos na história, disciplina de história, temos audiodescrição, né, que é feito com antecedência, né, o professor apoio, o acompanhante do aluno, ele deve ter acesso ao material com antecedência, para ele poder ler, estudar e fazer uma audiodescrição. Até porque a audiodescrição é muito detalhista, né, existem vocabulários que nós não podemos incluir para não confundir o aluno, né, então nós precisamos dessa prévia assim. E o professor não precisa mudar totalmente os seus procedimentos quando tem um aluno portador de deficiência visual na sua sala. Mas ele deve apenas intensificar, né, o uso de materiais concretos, que foi o que eu acabei de falar, para ajudar a abstrair os conceitos. Outra técnica complementar indispensável para a aprendizagem do aluno com deficiência visual é o cálculo mental, como eu falei também, que precisa ser estimulado desde a infância, desde a escola, né? Começou a estudar. Por quê? Porque será de grande valia, né? Principalmente dentro do estudo da álgebra. Pessoas com cegueira não estão isoladas do mundo da tecnologia, né, digamos assim, porque nós já temos softwares, né, que consiste em sintetizador de voz, fazem leitura que aparece escrito na tela do computador. No Brasil, nós temos alguns programas com essa tecnologia, como, por exemplo, o DOSVox, desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Virtual Vision, desenvolvido pela Micropower, empresa do município de São Caetano do Sul, em São Paulo. Existem também equipamentos, né, para imprimir o texto em braille, tanto para uso individual, quanto para a produção de grandes tiragens de livros e revistas. Então, eu vou falar um pouquinho da minha prática agora. O que acontece? Desculpa. Uma vez que né, eu já recebo o conteúdo que o aluno irá trabalhar, né, eu já procuro fazer as adaptações, né. Na escola nós temos a máquina da datilografia Perks Braille e temos também o notebook, né, do aluno com o programa DOSVox. É um programa que, né, primeiro o aluno ele aprende o campo espacial do teclado, aprende a usar o teclado, e toda vez que ele aciona uma tecla, o programa ele fala que tecla que foi acionada. Então isso vai direcionando, né, de acordo com a intencionalidade do aluno. Ele pode digitar, ele busca arquivos, ele tem jogos. É um programa bem completo que é até incentivado ao uso mesmo nas escolas, que é o DOSVox. Existem outros também, mas por conta da acessibilidade, né, por ser um programa gratuito e de fácil recurso, de fácil usar, né, fácil uso para o aluno, nós acabamos utilizando bastante. Então, quando são pequenos textos, pequenos parágrafos, eu faço na máquina de braille, depois eu transcrevo a tinta para o professor, né, que não tem o conhecimento do braille, saber o que está escrito ali, até porque facilita na avaliação dele.
Quando são livros de histórias, contos, alguma coisa que o professor queira trabalhar, eu já faço no computador e imprimo na impressora Braille, né? Que aí depois também a gente acaba transcrevendo para que o professor tenha acesso ao conteúdo e facilite na hora da avaliação. Os alunos com deficiência visual, eles devem ter, né, o seu acesso garantido desde lá do projeto político-pedagógico, do currículo, né? E que contemple todas as disciplinas, porque muitos ainda tem a mentalidade e que o aluno, ele sabe ler, sabe registrar, sabe calcular, tá ótimo. Não, mas não é assim, né? É um aluno que ele apenas vê com outros olhos, né? E é um aluno que tem capacidade cognitiva excelente, até porque, né, nós temos os 5 sentidos. E uma vez que nós perdemos um ou deixamos de ter, né, que é o caso da formação congênita, nós ativamos os outros sentidos. Então, os indivíduos, né, os alunos com deficiência visual, eles escutam muito bem, eles têm um olfato muito aguçado, o paladar, tato, né, que é o nosso cuidado. Toda vez que nós apresentamos um recurso, apresentamos um objeto, né, que fazemos a audiodescrição, nós cuidamos muito quando ele for fazer o tato, né, porque os olhos deles estão bem na pontinha do dedo. Então, o conselho é primeiramente que ele passa a palma, né, passa as costas, na verdade, da mão, para ele ver. A partir do momento que ele sentir confiança, aí que ele, né, pega a mãozinha e vai fazer a leitura tátil. Esses alunos, eles têm plena capacidade, uma memória impressionante, sabe? Pessoas assim que às vezes conhecem, conversam com eles, passam certo tempo depois, eles fazem o reconhecimento de voz, né? O cheiro também, reconhecem, né? Muitos pelo cheiro. E até pela parte sensorial, né? A maneira de abrir a porta, a maneira de andar, puxar a cadeira. Esses alunos, eles têm uma peculiaridade assim muito destacada. E nas disciplinas de educação física, né, até inclusive os alunos que eu atendo, eles participam, né, da Paralimpíada, fazem lutas de judô, né, e inclusive um ganhou 3º lugar ano passado. Então, assim, essa capacidade deles de se desenvolver é bem aguçada. Na área de educação de artes visuais ou educação artística, né? Eles também têm plena capacidade, até porque muitos perguntam assim, professora, como que funciona a questão das cores, né? Porque os que não têm memória visual, como que eles relacionam as cores, né? E aí nós trabalhamos com associações, né? A maçã, né? A maçã vermelha, né? Tem o sabor. O verde, né? Nós temos as folhas, a grama verde, o sol, né? O amarelo, relacionamos ao sol, a claridade, né? Quando abre a porta, muitos têm a perda total, mas eles têm essa reflexão, essa flexão quando abre a porta, eles sentem a claridade, a diferença. Então, nós trabalhamos muito com associações com eles, né? Geografia, temos os mapas, Mapa Mundi, o globo, nós já temos todos em alto relevo, temos em 3D, né? Nós temos a instituição Benjamin Constant, que nós fazemos o cadastro, eles mandam materiais para nós. E matemática, eles são ótimos em matemática, né? O cálculo mental, são assim, super ágeis. E os professores, as disciplinas, eles precisam fazer essas adaptações, né, em conjunto com os professores especializados. Aí muitos falam assim, professora, mas na minha graduação eu não tive uma formação que me ensinasse a adaptar o conteúdo para esse aluno, né, que me ensinasse a lidar com ele na íntegra, né. Realmente é um processo, né, é um público que estão aí para ser atendidos. E não é como uma receita de bolo, né? Vai lá, né? 3 xícaras, 2 colheres e tal. Não, né? Cada indivíduo, ele é um sujeito único,
com as suas necessidades específicas, né, com habilidades específicas. E aí o professor ele acaba sempre aprendendo também com esse aluno, né? Claro que o professor traz essa bagagem, né, com embasamento teórico, com todas aquelas citações que na hora ele tem a capacidade de fazer adaptação juntamente com o professor, né, especializado, que é o professor do AEE, que nós chamamos, né? Até porque esse aluno com deficiência visual, normalmente eles frequentam a sala de recurso multifuncional e que uma das funções dessa sala é complementar e suplementar o que esse aluno, né, está aprendendo. Claro que a principal função é ensinar o braille, o soroban, orientação e mobilidade, né, porque esse aluno precisa de ter autonomia, ele precisa saber se localizar. Infelizmente no Brasil nem todos os lugares tem o piso tátil, né? E aí, a criança, desde cedo, ela tem que ter essa autonomia, aprender a se localizar, saber rua, cruzamento, né? Calçada, escada. Então, tudo isso, a sala de recurso contribui para o aprendizado do aluno. E as avaliações. As avaliações é uma parte que espanta, né, amedronta um pouquinho os professores. Até porque, né, como que eu vou avaliar, né? É na oralidade? Só na oralidade? Mas o meu aluno tem a capacidade de registrar, né? E aí como que funciona? Professora, tem uma regra única? Não, não tem. Até porque a avaliação, ela deve estar lá atrás também no PPP, né? Deve estar contemplada lá, que fica a critério do professor. Por quê? Porque como o professor conhece esse aluno, vem lidando com ele sabe a melhor forma de avaliar, né? Sem ajudar, sem dar nota, mas também sem prejudicar esse aluno, né? Particularmente, eu gosto, né? Eu gosto muito que os professores tenham esse contato com o aluno, porque sempre fica assim, é o aluno de tal professor. Não, eu falo, o aluno é da escola, né? Todos os professores têm, né? Tem de trabalhar com esse aluno, cada um dentro das suas especificidades. Então, são muitas carências, né? São muitas da criança portadora de deficiência visual. É importante que os professores e a família levem em conta inevitáveis diferenças em relação à criança que enxerga, sem fazer comparações, né? Comparar a criança com outra. Dentro ainda da parte de avaliação, uma vez que o professor tem as opções, aí pergunta, professora, como que eu vou avaliar? Quais são as minhas opções? O aluno, ele requer um tempo maior, né? Até porque se a prova deve ser elaborada, né? Com um pouco de antecedência. Se o professor optar, que ele tem essa autonomia, essa liberdade, em pedir, né? Para o professor especialista adaptar no braille, né? Que ele, no caso, ele lê a questão, leitura tátil, e em outra folha ele vai respondendo, né, com a máquina ou com o programa também utilizado, né? Nós sabemos que os recursos para a educação ainda, né, são deficientes também. Então, nem todos têm um notebook, um recurso com um programa adaptado. Então, a maioria usam a máquina de datilografia, né, a Perks Braille. E aí, o aluno pode fazer a leitura, responder, ler a pergunta e responder, né? Mas o professor também pode fazer a prova dele normal, né? Conteúdo normal. E aí, o professor apoio, né? Lê as questões de forma bem neutra, de forma bem fiel, e sem transmitir, né, que está ajudando porque o aluno não tem capacidade. E aí pergunta-se e o aluno responde em braille. Depois transcreve para a tinta, né, para o professor especialista ou professor regente saber o que está escrito ali. Essa transcrição que nós fazemos, ela tem que ser muito fiel. O que o aluno colocar, o professor deve transcrever. Inclusive, erros ortográficos, desordem das palavras. Por quê? Porque o professor precisa ter conhecimento e saber em que nível que aquele aluno se encontra, quais as dificuldades, o que ele precisa ressaltar, enfatizar,
né? Então, o professor apoio não pode ficar, né, promovendo, dando parecer que tá auxiliando, né? Até porque cria uma relação muito afetiva, né? Outra forma também de avaliação é a oralidade, né? O professor tem o gravador, né? A escola pode providenciar o gravador de voz e o professor pergunta, o aluno responde. Aquilo, né? Monta-se uma pasta e arquiva. Até porque tanto o professor quanto a escola, eles precisam ter um respaldo, né? O que foi avaliado, de que forma que esse aluno foi avaliado, né? O que eu acho interessante é que os alunos com deficiência visual, eles têm muita facilidade de aprender assim, sabe? E eles, grande parte deles chegam sim às universidades, né? Se formam e o cognitivo deles realmente é maravilhoso, sabe? Questão de o professor explicar uma vez só, de envolvê-lo. Eles são participativos, né? São comunicativos e acabam até ajudando os outros alunos que têm outras dificuldades. E eu costumo falar assim, que os alunos com deficiência são como você, são como eu. Eles têm os mesmos direitos, né? Têm sentimentos, sonhos, vontades. Ter uma deficiência não torna a pessoa melhor ou pior. O portador de deficiência não é um anjo, né? Nem um modelo de virtude. É uma pessoa, né? Uma pessoa que merece o respeito como qualquer outra, né? Que tem direitos assegurados em lei, né? E que eles estão aí, né? Estão nas sociedades, eles têm o atendimento deles, depois que eles terminam, né? Que eles se formam, eles entram, né, para o mercado de trabalho. Hoje em dia nós temos até a cota, né, dentro dos concursos, empresas que em algumas áreas preferem, né, contratar as pessoas com deficiência. Isso ressalta que tamanha qualidade eles têm, né, a capacidade que eles têm. O aluno que eu atendo, né, ele fala assim, eu sempre falo, as pessoas perguntam assim, quantos anos ele tem? Ele sabe isso? Eu falo, olha, pode perguntar a ele, né, pode direcionar a sua dúvida a ele. Ele responde muito bem. E aí acaba virando motivo de risos, né? Porque as pessoas às vezes têm medo de se achegar, de começar uma amizade, com medo de ofender, com medo... Não, tranquilo, né? Até porque eles já estão bem acostumados também a enfrentar esse público que ainda não estão... pessoas que não estão aptas, né, a lidar. Infelizmente o preconceito o preconceito tem, né, eu falo que a criança não nasce racista, ela não nasce preconceituosa, né, isso vem de algum lugar, né, não cabe a nós procurarmos culpado, mas infelizmente alguns hábitos, né, propiciam que o aluno acaba rejeitando esse colega. Mas depois que começa a ter a vivência, ter a participação, isso tem uma mudança muito significativa.